Importante até você chamar essa entrevista de logo mais, Rogério, até porque a gente tem recebido muitas dúvidas, perguntas da população diante daquela informação de que o prefeito havia falado que o comércio pode voltar a fechar e as pessoas querem saber se o novo decreto vai fechar novamente o comércio ou não. Por isso aí, muito importante você lembrar dessa entrevista daqui a pouco. Rogério, obrigado pelas informações. Gente, a rede hoteleira aqui em Cascavel tem sofrido com a pandemia do coronavírus. O setor tem procurado algumas alternativas para evitar as demissões. Os hotéis não precisaram fechar as portas durante a pandemia, mas por força de um decreto municipal tiveram que atender com a metade da capacidade. Mesmo assim, as consequências foram significativas. Dos 35 hotéis de Cascavel, 10 ainda estão fechados. As demissões no setor chegam a 10%. Este hotel manteve as portas abertas, mas a redução no número de hóspedes foi de 90%. O hotel tomou algumas medidas para não demitir os funcionários. No entanto, segundo Felipe, o baixo movimento compromete os empregos que foram mantidos. Realmente, no primeiro momento, algumas medidas foram tomadas paliativas, né? Como férias antecipadas e a própria suspensão de alguns funcionários com o intuito de que voltasse. Mas o tempo tem passado, né? Praticamente isso já tem quase 60 dias, né? Então as pessoas que estão voltando e a nossa demanda não voltou no mesmo que era antes da pandemia e tende a demorar para voltar, então acho que a partir de agora a tendência é que aconteçam demissões, porque o setor ainda deve ter uma demanda reprimida por mais tempo. Talvez é um setor que vai ser um dos últimos a voltar à normalidade, se é que vai ter essa normalidade. A crise econômica engloba outros setores. Otávio é presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares. Em Cascavel, a situação se agravou porque estes estabelecimentos tiveram que ficar um longo período de portas fechadas. Mesmo após a permissão de abertura, com restrições, o movimento neste setor tem sido pequeno. Desde março, com o fechamento, com os primeiros decretos, já houve inúmeras demissões, suspensão do contrato de trabalho, quem pôde deu férias, né? E o que a gente percebe agora, mesmo com a reabertura dos bares e restaurantes, a gente percebe que a população ainda está com bastante medo. Então a capacidade tem sido bem reduzida, né, do número de frequentadores. Em Cascavel prevalece a hotelaria corporativa, que é voltada para hóspedes que frequentam a cidade para fazer negócios. A meta dos representantes do setor é fomentar o turismo regional. Sim, mesmo os hotéis que estão operando com a capacidade entre 10% a 20% do total. Isso impacta muito no nosso setor de bares e restaurantes. E a ideia agora é ter criatividade, é se reinventar e, quem sabe, explorar a população da região, das cidades vizinhas, né? Pelo que a gente tem ouvido falar de grandes especialistas do setor no mundo, o turismo regional, o turismo rodoviário, tende a, nesse primeiro momento, ter uma procura muito maior. As pessoas não querem, por enquanto, viajar de avião, que tem aglomero, de ônibus. Então o cara vai talvez pegar a família e ir próximo. Então num raio aí, digamos, de 150, 200 quilômetros, Cascavel tem uma região muito rica, muito potencial cliente para nós, para o turismo gastronômico, que a cidade já está se preparando para receber, o turismo de compras. Então, tem pessoas que vêm do interior para comprar aqui, fazer com que essas famílias, as pessoas fiquem mais, durmam aqui e tenham um lazer diferente um pouco, para sair um pouco dessa rotina que afastou todo mundo da coletividade. A rede hoteleira terá que apresentar uma lista com a origem dos hóspedes. Segundo Felipe, é uma ferramenta importante para conter a pandemia. Eu acho que a gente tem que lutar com as ferramentas que a gente tem, né? Com as armas que a gente tem. O prefeito está fazendo a parte dele, eu acho que os órgãos públicos também foram pegos de surpresa, então tudo é válido, né? É óbvio que é difícil mensurar isso, a gente tem condições sim, se for feito o decreto com esse tipo de exigência, nós vamos acatar, né? O setor está preparado para isso, os sistemas dos hotéis é fácil de lidar. Olha, quem faz